Salve, gurizada! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante para a história, não só do Brasil, mas especialmente do Rio Grande do Sul, e que é o acontecimento que define a identidade gaúcha ou identidade sul-rio-grandense, que é a Guerra dos Farrapos, um movimento que ocorreu entre 1835 e 1845, portanto, durando cerca de 10 anos, e que foi o conflito que durou mais tempo na história do Brasil, tá? E, inicialmente, eu quero deixar bem claro nesse vídeo, assim, que eu não vou tratar propriamente da evolução da guerra, mas eu vou tratar de alguns aspectos da guerra que são muito importantes na constituição da identidade sul-rio-grandense, ou da identidade gaúcha, tá? Então eu não vou tratar propriamente da evolução da guerra durante os 10 anos, mas de alguns acontecimentos que têm repercussão até os dias de hoje, especialmente se tratando de identidade, se tratando do movimento tradicionalista. Então, a minha fala, esse vídeo aqui, vai ser nessa perspectiva, tá? Inicialmente, eu quero deixar muito claro por que eu trato como Guerra dos Farrapos e não Revolução, Farroupilha, tá? A palavra revolução vem do latim revolutione, que significa dar voltas, tá? Então, inicialmente, a palavra revolução era utilizada para descrever o movimento dos corpos celestes, tá? E, especialmente, o movimento que a Terra fazia em torno do Sol, faz em torno do Sol, tá? Isso é chamado de revolução. Então, esse é o sentido primeiro da palavra revolução, tá? Com o passar do tempo, e alguns autores discutem quando houve essa mudança, alguns defendem que foram na Revolução Inglesa, e outros defendem que foram nas revoluções burguesas do final do século XVIII, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, a palavra revolução vai mudar de sentido, vai descrever as transições entre formas de governo, tá? Especialmente caracterizadas pelo uso da violência, da guerra, tá? Não necessariamente, mas especialmente com o emprego da força militar, certo? Então vai haver essa mudança na palavra, no sentido da palavra revolução, tá? E no século XIX, com a teoria marxista, o Karl Marx e o Engels, eles levam o conceito de revolução a outro patamar, tá? Porque eles acreditavam que as transformações políticas eram decorrentes de transformações econômicas e transformações sociais, tá? Então, a palavra revolução, na teoria marxista, expressa uma transformação profunda no âmbito econômico e no âmbito social, tá? Especialmente com a troca da classe dominante, tá? E, por consequência, essas transformações profundas econômicas e sociais se refletiriam no campo político, tá? Então, para a teoria marxista, a palavra revolução vai muito mais no sentido econômico e social, e eu sou um adepto dessa teoria, tá? Então, eu utilizo o conceito de revolução nesse sentido, tá? A Guerra dos Farrapos, ela não tinha um sentido para o grupo que promoveu ela de uma transformação econômica e social profunda, tá? Se queriam algumas alterações políticas e algumas pequenas alterações econômicas, tá? Que nós vamos ver mais adiante, tá? E foi um movimento liderado pela elite sul-rio-grandense da época, tá? Então não havia a emergência de uma nova classe dominante, era a própria classe dominante que estava fazendo a Guerra dos Farrapos, tá? Então, na minha opinião, é muito mais adequado tratar o movimento Farroupilha, tá, como uma guerra civil, e uma guerra civil dentro de um determinado contexto, que é o contexto do período regencial, que a gente já viu em aulas anteriores, que foi um período de várias lutas, vários conflitos em diversas partes do país, que
envolveram especialmente a forma de organização do Estado. Se queria ser um Estado centralizado, com todo o poder na capital, no Rio de Janeiro, ou com autonomia para as diversas províncias. Tá? Então, por isso, eu utilizo o termo Guerra dos Farrapos e não utilizo o termo Revolução Farroupilha. Beleza? Segundo ponto, quem eram os farroupilhas? Normalmente, a gente associa a palavra farroupilha a farrapo. Tá? Porém, como a gente já viu também na aula sobre período regencial, tá? Então, a palavra farroupilha não tem nada a ver com pobreza ou pessoas mal vestidas. Tá? Os farroupilhas, eles eram um grupo político do período regencial que se enfrentava com outros dois grupos, que eram os caramurus, que eram os restauradores, que queriam a volta do Dom Pedro I, após a abdicação, e os liberais. Então, os farroupilhas eram um dos três grupos políticos que existiam no período regencial. E esse grupo político ele defendia grandes poderes para as províncias, o que hoje a gente chamaria de federalismo. Hoje o Brasil é uma república baseada no federalismo, em que os estados têm bastante poder. Tá? E era isso que os farroupilhas desejavam. E especialmente em dois tópicos muito sensíveis. Tá? A existência de governos locais eleitos pela população. Naquele tempo, o presidente da província, que seria hoje o governador do estado, era nomeado pelo governo do Rio de Janeiro. Tá? E o segundo ponto era ter recursos para poder fazer obras de melhorias nas províncias. Tá? Porque se argumentava que todo o dinheiro ia para a capital do império. Tá? Então, eram esses os dois pontos mais sensíveis para os farroupilhas. No ano de 1834, vai haver o chamado Ato Adicional, que vai atender, em parte, as demandas dos farroupilhas. Ela vai criar, pela primeira vez, a Assembleia Legislativa, que poderia criar leis para as províncias e que poderia estabelecer impostos para as necessidades de cada província. Tá? Essa Assembleia Legislativa era eleita conforme o voto censitário que vigorava no período imperial. Tá? Porém, o presidente da província continuava sendo nomeado pelo governo central e isso trazia uma série de conflitos, especialmente no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os farroupilhas eram um grupo mais forte politicamente no Rio Grande do Sul. Tá? E vai ser o grupo que vai incitar a revolta, a guerra contra o governo central. Tá? Por ser o grupo mais numeroso politicamente, acabou se incorporando o termo farroupilha para o movimento iniciado no dia 20 de setembro de 1835. Tá? Então, fique bem claro que os farroupilhas não têm nada a ver com pobres, muito pelo contrário, quem liderou a guerra foi a elite sul-rio-grandense, tá? Mas sim referente a um grupo político do período regencial. Tá? Antecedentes da Guerra dos Farrapos. Tá? Então, podemos identificar alguns antecedentes para a guerra. Tá? O mais clássico deles, tá, era a questão da concorrência do charque platino, feito no Uruguai e na Argentina, que pagava, por incrível que pareça, pagava menos impostos para chegar no Sudeste escravista, tá, que era o principal consumidor do charque, do que o produto feito no Rio Grande do Sul. Tá? Então, os estancieiros buscavam a reversão disso. Tá? O segundo ponto foi a independência do Uruguai, tá? Que ocorreu em 1828. Quando houve a invasão da chamada Banda Oriental, a partir de 1811, muitos estancieiros do Rio Grande do Sul ocuparam terras do outro lado da fronteira, lá na Banda Oriental. E o que acontecia? Eles tinham terras dos dois lados, tá? Engordavam o gado, especialmente nos campos da Banda Oriental, hoje Uruguai, que eram campos melhores
para o gado, é um campo mais plano, que dá uma carne mais macia, de melhor qualidade, tá? Eles engordavam o gado do outro lado e vendiam para as charqueadas, especialmente para as charqueadas de Pelotas, tá? E até a independência do Uruguai, não, por ser dentro do mesmo país, não precisava pagar imposto. Tá? Com a independência do Uruguai em 1828, para passar o gado de um lado para o outro, eles precisavam pagar impostos. Tá? E isso enfureceu a elite sul-rio-grandense. Tá? O terceiro ponto, tá, que a gente já comentou no item anterior, a tensão política entre os farroupilhas, que era o grupo mais numeroso politicamente, e que defendiam maiores poderes para o governo da província, e os defensores do governo central, especialmente simbolizados na figura do presidente da província. Tá? E o quarto ponto, que tem a ver com o ponto anterior também, e que é uma coisa que é muito mobilizada na identidade sul-rio-grandense, identidade gaúcha atual, é a questão do destino dos impostos. Tá? Se argumentava naquela época que se pagava muito imposto, tá? E que esses impostos não voltavam para as necessidades da província. Tá? Esse é um argumento que é utilizado muito até os dias de hoje, e inclusive é utilizado com relação ao governo atual. Tá? Sobre a guerra propriamente dita, tá? A Guerra dos Farrapos, podemos identificar 3 fases nessa guerra. Tá? A primeira fase, que vai da tomada de Porto Alegre, no dia 20 de setembro de 1835, até a proclamação da República Rio-Grandense na Batalha do Ceival, em setembro de 1836. A gente pode notar um predomínio dos farroupilhas por toda a província, mas ainda sem um caráter separatista. Tá? Isso nós vamos ver no item posterior. Tá? Então, vai ser um período em que vai haver muita tensão entre os farroupilhas e os outros grupos políticos. Inclusive, o governo regencial mandou outro presidente da província para tentar acalmar os ânimos. A coisa não funcionou. Se estabeleceram 2 governos paralelos, o oficial em Rio Grande e o dos farroupilhas em Porto Alegre. Tá? Até que chegou um ponto que era insustentável e acabou indo para uma batalha que ocorreu nos campos do Ceival, hoje município de Candiota. E em 11 de setembro de 1836, os farroupilhas vencem essa batalha e o Antônio de Souza Neto, que era um dos líderes do movimento, proclamou a República Rio-Grandense. A fase 2, que é da Batalha do Ceival, da proclamação da República Rio-Grandense, até mais ou menos 1840. E nesse período nota-se um predomínio dos farroupilhas. Tá? Após a Batalha do Barro Vermelho, em abril de 1838, os farroupilhas chegam a controlar toda o que a gente chamaria de metade sul do Rio Grande do Sul. Tá? A Batalha do Barro Vermelho ocorreu no que hoje a gente chama de município de Rio Pardo. Tá? Então, toda a área ao sul do Rio Jacuí era de controle dos farroupilhas, tá? Com exceção do litoral. Tá? Porto Alegre foi retomada pelos imperiais e Pelotas e Rio Grande foram cidades imperiais por todo o período da guerra. Tá? Então, hoje, atualmente, se mobiliza a identidade gaúcha no sentido de que toda a província lutou contra o governo central. E isto não é verdade. Tá? A área do litoral foi imperial por quase todo o período da guerra. Tá? E a área imperial, essa área do litoral, era a área economicamente mais importante da província. Tá? Por que essa área do litoral não se incorporou à luta farroupilha? Tá?
Porque o grupo economicamente mais ativo dessa área eram os comerciantes. Os comerciantes que especialmente vendiam o charque, tá? E esses grupos, eles tinham ligações muito fortes com o Sudeste, tá? Se eles entrassem na guerra ao lado dos farroupilhas, eles iam romper os laços com comerciantes de outras partes do país, com quem eles faziam negócios, especialmente os comerciantes do Rio de Janeiro, tá? Isso era um suicídio econômico. Então, esses grupos do litoral não se incorporaram à luta dos farroupilhas, tá? Então, vai existir essa oposição entre uma área do litoral que permanece fiel aos imperiais e cujo grupo principal eram os comerciantes, e a área da campanha, a área dos campos, onde o grupo principal são os estancieiros e que esses sim vão apoiar a causa farroupilha, tá? Outro fato muito importante nesse período é a aventura liderada pelo Giuseppe Garibaldi, tá? De tomada de Santa Catarina, tá? Em julho de 1839 se tomou Laguna, tá? E houve uma tentativa de tomar Desterro, que hoje é Florianópolis, tá? Essa tentativa fracassou. E a partir dessa tentativa é que vai se abrir a fase 3 da guerra, que é a fase de 1840 a 1845. A tentativa de tomada de Desterro ligou o alerta nas forças imperiais. Olha, esse não é um problema que é somente do Rio Grande do Sul, tá? Eles vão tentar levar as ideias deles para outras regiões. Eles já tinham proclamado a chamada República Juliana, com capital em Laguna, que era uma república independente do Rio Grande do Sul, ou seja, eram duas repúblicas diferentes, tá? E a partir daí vai haver o contra-ataque imperial, tá? E rapidamente vai haver uma mobilização muito grande de reforços e de suprimentos que lentamente vai estrangular os farroupilhas. Tá? Uma coisa muito importante que se tem que ter em mente quando a gente fala de Guerra dos Farrapos é que os farrapos não tinham acesso ao mar no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a área do litoral era controlada pelos imperiais. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tentaram abrir uma via através de Santa Catarina, por meio da República Juliana, e tinham alguns acordos com o Uruguai, que na época era presidido pelo Frutuoso Rivera. Tá? E a partir do Uruguai, que conseguia, pela venda de gado em pé, se conseguia armas, munições e suprimentos. Então, essa fase 3 vai durar de 1840 até o Tratado de Ponte Verde, que termina com a Guerra dos Farrapos. Aqui a galeria dos principais líderes, tá? Bento Gonçalves, que foi o presidente da República Rio-Grandense pela maior parte do tempo. Bento Manuel Ribeiro, que virou a casaca algumas vezes, começou farroupilha, depois imperial, e depois voltou a ser farroupilha. Giuseppe Garibaldi, tá? Antônio de Souza Neto, tá? Entre outros. Uma questão muito importante a ser colocada é: os farroupilhas eram realmente separatistas? Foi uma questão que eu comentei anteriormente com vocês, tá? Se questiona muito isso, isso é um ponto que a história da Guerra dos Farrapos, a história da escrita sobre a Guerra dos Farrapos, se debate muito nisso. Tá? Tem alguns que defendem os separatistas, que o movimento tinha um caráter separatista desde o início, e outros não. Tá? Um fato muito importante que a gente tem que notar é que se passou quase um ano do 20 de setembro até a proclamação de uma república. Tá? E esse é o fato que leva à existência desse questionamento. Se os farroupilhas eram separatistas mesmo. Tá?
Professor César Guazelli, que foi meu professor na URGS, tá? Ele escreve sobre a Guerra dos Farrapos e ele traz um elemento muito interessante para se pensar, que os primeiros textos que foram escritos após o 20 de setembro, após a tomada de Porto Alegre, tá? Elas traziam saudações ao Dom Pedro II e ao ato adicional de 1834, que tinha dado maiores poderes às províncias. Tá? Outro fator muito interessante é que alguns estudos vêm focando na ideia de que os farroupilhas seriam uma espécie de precursor. Tá? O movimento farroupilha seria o primeiro movimento dentro do Brasil, e que no Brasil deveria haver outros movimentos semelhantes, que cada província fizesse um movimento semelhante. Tá? E quando todas as províncias tivessem feito um movimento semelhante ao dos farroupilhas, tá? Se refundaria o Brasil sobre uma base federalista, tal como era o modelo dos Estados Unidos da América. Tá? Que é um modelo que vai ser bastante levado em conta pelos defensores do federalismo, especialmente pelos farroupilhas. Tá? Então, os farroupilhas eles não seriam realmente separatistas. Tá? Por que eles tomaram a decisão por proclamar uma república? Porque estavam vendo que as suas demandas não seriam atendidas pelo governo central. O governo central não ia abrir mão de algumas prerrogativas, tá? Que os farroupilhas defendiam. Então decidiram se separar como um recurso de pressão e de levar outras províncias a ter movimentos semelhantes. Tá? E a partir daí se refundar o Brasil sob uma base federalista. Outro tema que é bastante polêmico, tá? E que vem sendo relaborado, repensado, especialmente pelo movimento negro gaúcho, tá? É a questão dos farroupilhas e a escravidão. Tá? O movimento ele não tinha uma posição muito clara sobre a libertação dos escravizados. Tá? Alguns dos líderes defendiam e outros não. Por exemplo, Bento Gonçalves, ele morreu 2 anos depois do término da Guerra dos Farrapos, ele deixou muitos escravos em seu inventário, para os seus herdeiros. Certo? Então, dentro do movimento não havia um consenso sobre a libertação dos escravizados, e isso vai aparecer muito fortemente no projeto de Constituição Farroupilha, que não toca na questão. Quando uma cidade que estava sob domínio dos imperiais era conquistada, o que se fazia com os escravizados? Tá? Eles não eram automaticamente libertados. Ou eles iam para as tropas farroupilhas, ou eram colocados à disposição do Tesouro da República. O Tesouro da República alugava esses escravos como uma forma de ganhar dinheiro, uma das formas também de financiar armamentos e munições para as tropas farroupilhas. Tá? Dentre os que ingressaram nas tropas farroupilhas, desses escravizados, além de pardos e negros que eram livres ou foram libertos antes da guerra, tá? Se formou um grupo que ficou conhecido como os Lanceiros Negros. Tá? Esse era um grupo que era de infantaria, ou seja, a luta a pé. Tá? A cavalaria era a arma utilizada pelos brancos. Tá? Era considerada uma arma nobre e não digna dos negros. Tá? Outro fator que influenciava isso é que, para participar da cavalaria, quem combatia deveria providenciar os seus arreios, tá? Os materiais para a cavalgadura. Tá? E para isso precisava um pouco de recurso financeiro. Tá? Que
a população negra em geral não tinha. Tá? Então, se formou esse grupo chamado Lanceiros Negros, tá? E especialmente para quem era escravizado, tá? Havia essa promessa da liberdade em troca do serviço militar. E o fato que mais hoje chama atenção é a questão do massacre de Porongos, em novembro de 1844. É importante lembrar que nesse período já havia uma negociação de paz sendo encaminhada, tá? E que isso certamente influenciou nesse acontecimento. Tá? Por quê? Porque se no Tratado de Paz se falasse sobre a questão dos negros que lutaram no corpo dos lanceiros negros e que eles ganhassem a liberdade, isso seria uma espécie de motivação para a luta dos escravizados. Tá? Então, ocorreu esse massacre de Porongos que levanta até hoje dúvidas, tensões, porque se acusa um dos principais líderes do movimento Farroupilha, o Davi Canabarro, de propositalmente desarmar os lanceiros negros e enviá-los para combate contra as tropas imperiais, o que obviamente resultaria no massacre, e que foi o que aconteceu. Tá? Alguns defendem que o Davi Canabarro não fez isso, outros defendem que ele fez. Tá? E algumas correspondências da época apontam para que havia um acordo prévio, sim, entre o Davi Canabarro e o Duque de Caxias, que era o chefe das tropas imperiais. E esse acontecimento do massacre de Porongos, ele é lembrado pelo movimento negro como uma parte da condição do negro no Rio Grande do Sul hoje, um grupo marginalizado socialmente que não está nos mesmos níveis econômicos e sociais da população branca do estado. Então, é um acontecimento que vem sendo ressignificado ao longo dos últimos anos pelo movimento negro. E, para terminar, o final da guerra. O Tratado de Ponche Verde, assinado em Dom Pedrito no dia 1º de março de 1845. Previa anistia aos farroupilhas, o Império pagaria as dívidas da República, dívidas especialmente com o Uruguai e algumas províncias da Argentina. Tá? Os oficiais do exército Farroupilha entrariam no exército imperial na mesma posição em que ocupavam. Tá? No plano econômico, se garantiu um imposto sobre o charque platino, isso já veio bem de antes do tratado, era uma concessão que havia sido feita numa primeira negociação de paz, que não tinha sido levada adiante, tá? E nenhuma palavra sobre os negros que lutaram a favor dos farroupilhas. Quem era escravizado voltou a ser escravizado. Tá? As tropas farroupilhas seriam fundamentais nos futuros conflitos que ocorreriam na região do Rio da Prata. E ali na década de 1840 se notava uma tensão muito forte com o Uruguai, com a Argentina, envolvendo potências europeias também, como a Inglaterra, como a França. Então, para o Império fazer valer os seus interesses nessa região, era fundamental ter tropas que conhecessem a região. Tá? Especialmente tropas que lutassem na cavalaria, que era a principal arma utilizada nos conflitos na região do Rio da Prata. E nada melhor que quem lutou durante 10 anos contra o governo central e que entendia como funcionava. Tá? Então, essas tropas farroupilhas vão ser fundamentais nos conflitos no Uruguai, em 1851, 1852, e depois nos acontecimentos que dariam origem à Guerra do Paraguai. Então, seria isso, gente. Então, fiquem bem, cuidem-se e façam a atividade proposta no mundo. Um abraço.